Graças e paz, irmãos, mais uma vez, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada no teu coração, amém? Feliz com Jesus, mais uma vez, digo, amém? Glória a Deus. Bom estar aqui com você, mais uma vez nos deu essa oportunidade o Senhor. E nessa oportunidade quero agradecer a Deus pelos seus feitos. Muitas coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Por isso estamos felizes. Louvado seja o Senhor. Nos deu o Senhor a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta fé, amém? Nesse mesmo batismo, e assim poder expressar ao Senhor nesse mesmo espírito o nosso amor, a nossa gratidão. Quando o Senhor nos reúne, quando o Senhor reúne o seu rebanho, Ele tem sempre um propósito de falar, propósito de ser ouvido, propósito de orientar, de libertar, propósito de dar saída, sarar, curar, renovar, restaurar. Ele te trouxe aqui por isso nesta noite. Trouxe aqui para poder tratar com você. Coisas que Ele só tem poder para ver. Ele só tem poder para trazer a luz. Por mais oculto que possa estar, por mais escondido que possa ficar, Ele é Senhor dos senhores. Ele é aquele que refina a mim e a você, como o fogo refina o ouro. E quanto mais intenso o fogo é sobre o ouro, mais ele mostra as suas impurezas. Assim é o Senhor quando nos reúne, Ele trata conosco, a fim de trazer à tona, trazer à mostra as impurezas que ainda há. E não é para machucar você, não. É para tornar o seu valor ainda maior. É para que você brilhe com mais intensidade. É para que você verdadeiramente tome posse de todas as bênçãos que Ele separou para você desde a fundação do mundo. Jesus ama você. E é por isso que Ele não perde a oportunidade de trazer você para perto, de trazer você junto dEle e poder falar com você. Muitas vezes fácil, muitas vezes tocando em feridas, mesmo que sangre, mas Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para te colocar de pé, te colocar no caminho, Ele tem poder para te dar vida saudável, que você possa, nesta noite especial que Ele te trouxe aqui, estar nesse espírito de poder ouvi-lo, espírito de poder receber dEle a sua palavra, a sua orientação, porque Ele é assim, Ele é Deus que te ama e quer sempre o melhor para você. Então, assim como o pai e a mãe quer bem ao filho, assim o Senhor é para nós, assim o Senhor é para com você. Ele quer o melhor para você. Talvez você possa achar, não, mas eu estou bem, está tudo bem. Mas Ele vê o que muitas vezes você mesmo não está vendo. Ele quer trazer à tona, Ele quer fazer com que você veja também, com que você sinta também incômodo com aquilo que talvez te pareça natural. A gente vai se acostumando com as coisas, né? Eu tenho dito que o homem ele tem a capacidade de poder se adaptar até com aquilo que não é, aquilo que não presta, aquilo que é ruim, né? E é isso que Jesus quer fazer conosco. Mesmo que você pense estar tudo bem, Ele te sonda lá no profundo, e ao encontrar algo, Ele
quer trazer para fora. E se você não vê, Ele quer te mostrar, ó, isso aqui, tá vendo? Precisa mudar, precisa ser removido. Ah, mas dói, eu sei que dói, mas eu sou o que curo. Eu sou o que derrama o bálsamo sobre a tua vida. Eu sou o que te sustento. Remédio bom, dói, mas cura. No processo que o Senhor estabeleceu, nesse processo, Ele quis se revelar para você. Uma das etapas desse processo, o processo objetivo, o alvo é a tua, a minha, a nossa salvação. E no processo para que a salvação nos seja agraciada, a primeira coisa que Ele fez foi, olha, esse pessoal, essa turma, o homem, ele precisa me conhecer. Ele precisa saber quem eu sou, de verdade. Não como ele pensa, mas ele precisa saber na realidade quem eu sou, o que eu represento. Ele precisa saber que nada há que eu não possa fazer ou realizar. Ele precisa saber que eu sou o que sou. A primeira coisa que o Senhor desejou dentro desse processo é se revelar para nós, para que a gente o conheça. E conhecendo ao Senhor através da palavra, decidiu o Senhor nos mostrar, se revelar para nós através da palavra, mesmo já tendo criado tudo, e tudo que Ele criou, manifestar a glória do seu poder. Sendo inexcusável alguém dizer, olha, Deus não existe, é só olhar em volta. Mas Ele ainda foi mais longe. Eu preciso fazer com que eles me conheçam de forma racional. Eles precisam me conhecer de fato, me entender de fato quem eu sou, o que eu proponho, o que eles espera, o que eu lhes ofereço, e qual é verdadeiramente a sua condição agora, em que caminho que ele está andando. E se ele não me conhecer e não entender quem eu sou, e não tomar posição dentro desse processo, ele pode se perder, e é isso que eu não quero. Então vou me revelar para ele. Esse foi o primeiro passo dentro desse processo grande, que alguns já passaram por ele. Alguns já entenderam que Ele existe. Alguns já entenderam que Ele se revelou através da palavra. Alguns já entenderam que quando ouvem a palavra, é a manifestação própria do Deus vivo falando. Alguns já entenderam isso. Quando você ouve a palavra, você ouve Deus falar. Arde o nosso coração quando ouvimos, porque reconhecemos que é Ele falando. A nossa alma se desmancha. E quando Ele mostra, quando Ele fala, Ele confronta. Ele me confronta, Ele faz com que eu olhe para mim e me veja. Em que estado estou, em que condição estou. E isso incomoda. De fato incomoda, porque eu me escondo em mim mesmo. Eu crio para mim meus próprios valores, meus próprios princípios, e acho que eles são bons, são bacanas, e que eu posso viver por eles. Mas quando Ele fala, Ele mostra que nada é os meus valores e princípios, que os deles são santíssimos, que os deles são perfeitos, e que são esses princípios e valores é que eu preciso adotar, preciso abraçar, preciso ter como alvo. E o Senhor vai falando dentro desse processo. Algumas etapas vão acontecendo na vida de alguns.
após reconhecer esse fato que ele fala e que ele confronta, olha para si, vê o seu estado e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o Senhor fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora vai e não peques mais. Tudo isso está dentro de um processo, e que o alvo é a minha, a sua, a nossa, a salvação. E é sobre um ponto neste processo é que eu quero compartilhar com você. Porque ao longo do tempo, ao longo da vida, ao longo dessa nossa peregrina trajetória, nós vamos muitas vezes se escondendo atrás ou escondendo coisas, e que aos olhos do Senhor elas são plenamente visíveis, elas estão totalmente expostas. Paulo, quando escreve aos nossos irmãos de Roma, no capítulo 10, aos Romanos, versículo de 8 a 10, ele diz assim: eu gostaria que você ficasse de pé por um instante. Eu quero orar com você, antes de nós entrarmos nesta palavra. Eu quero que você permaneça nesse espírito. Eu peço que você continue tendo claro que você está dentro de um processo, e que nós vamos falar a respeito de um ponto dentro desse processo. Pai Santo, nós te louvamos. Em nome de Jesus estamos aqui, agradecidos por tua presença no meio de nós. Este, ó Pai, é o lugar onde nós nos reunimos pela fé, na certeza da tua presença no meio de nós, pois tu és Emanuel, tu és Deus conosco, Deus presente. E em tua presença no nosso meio te agradecemos por falares conosco, por instruirmos, ó Deus, por abrir os nossos olhos e o nosso coração, para que verdadeiramente vejamos, para que verdadeiramente ouçamos a tua voz, e assim possamos tomar decisões assertivas na nossa vida. Possamos decidir, ó Deus, verdadeiramente o caminho que queremos traçar, queremos entrar, queremos caminhar, queremos seguir, sem hesitação, caminhando com segurança em tua presença. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos que o nosso coração seja solo fértil para receber a tua palavra, para receber a tua instrução, e que haja coragem em nosso coração de trazer à tona aquilo que precisa ir embora, trazer à tona aquilo que precisa mudar, que precisa ser transformado, para que se alegre o Senhor em nós, e que aumente em nós o nosso quilate, o nosso brilho, o nosso valor em tua presença. Somos agradecidos ao Senhor. Fica no meio de nós pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8 ao 10, ele diz assim, eu gostaria que você acompanhasse esse texto. Mas que diz? A palavra, a escritura, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que temos pregado. A pregação do Evangelho, a pregação da verdade, irmãos, não dá ibope, porque ela mostra para você a realidade, e em cima dessa realidade você só tem duas opções: ou você aceita a verdade e muda e transforma, ou você vira as costas para ela. Esse é o problema de conhecer a verdade. Ela te dá a opção de seguir em frente de forma assertiva, correta, posicionado a princípios e valores que não são seus,
que são eternos, que são maiores que os nossos, que são verdadeiros, fiéis, santos? Ou você tem a oportunidade de continuar mudo, continuar surdo, continuar andando na contramão desses princípios e valores, pelos seus próprios? Como se nós estivéssemos, ou se você estivesse na posição de poder, de estabelecer futuro. O nosso tempo é peregrino, é passageiro, é como uma flor do campo que hoje nasce, floresce, mas ela seca, murcha e cai. É como a neblina que está presente pela manhã, mas logo o sol esquenta e ela vai embora. Assim é a minha vida, é a tua vida, a nossa vida é peregrina, é temporária. Alguns já estão no meio, outros estão iniciando a sua vida, a sua jornada, mas alguns já estão em tempo de meditar e reavaliar de verdade a sua história, porque não há muito tempo mais. Ele continua dizendo assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, e se em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Paulo está falando de você conhecer a verdade, de você conhecer quem Ele é, qual é o seu propósito, qual foi sua obra, qual a sua condição e por que é necessário que você entenda isso. Porque eu e você não tínhamos condição de pagar o preço, mas Ele pagou por nós. Se confessar e entender de forma racional isso, é dizer: Senhor, obrigado por tua obra na minha vida, pois agora sigo eu sem dívida mais. Cristo pagou por mim, Cristo pagou por nós. Ele disse que se eu crer e no meu coração confessar, com a minha boca confessar ao Senhor, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz, você pode repetir comigo essa palavra? Confissão. Se faz confissão para a salvação. E é justamente nesta palavra, esta palavra é chave para nós hoje. Essa palavra confissão. Confessar dentro desse processo, depois de entender e ver o estado e dizer: olha, Senhor, eu estou perdido, só Tu podes salvar a minha vida, só Tu podes me dar oportunidade de viver eternamente e de desfrutar todos os benefícios que o Senhor criou para mim. Depois de entender isso, é necessário confessar. Se com o coração creres, entendimento racional, e com tua boca confessares, serás salvo. Mas hoje eu pergunto: confessar o quê? Está tudo certo, está tudo bem, está tudo legal, está tudo bacana. Eu não tenho nada para confessar. É isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Ele quer trazer à tona, no meu e no teu coração, na minha e na tua vida, coisas que estão ocultas até mesmo para você, mas coisas que precisam mudar, coisas que precisam realmente ser removidas, que não podem ficar, porque se ficarem, naquele dia será trago à tona. Tudo que está oculto há de ser revelado. Prestaremos conta de tudo que tivermos feito através do corpo. Então nada dessas coisas pode ficar, tem que sair. Mas como remover se eu não vejo? Se eu não sei que tem, se eu não sei que está lá? Jesus vai te mostrar. Tem coisa para sair.
Tem coisa para tirar. Ainda não está legal, ainda não está bom. Aleluia. Jeremias. No livro do profeta Jeremias, Jeremias traz para nós, para o povo, para a igreja, na parte A do versículo, ele fala algo interessantíssimo e prioritário para mim e para você. 3,13, a parte A do versículo diz assim: Jeremias, somente reconhece a tua iniquidade e contra o Senhor teu Deus transgredistes. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes. Confessar significa pisar no orgulho, porque muitas vezes as coisas ficam ocultas lá, porque não queremos nos expor. O orgulho fala mais alto: ah, não, Deus vai saber, não, a igreja vai saber, não, o meu marido vai saber, não, a esposa vai saber, meus filhos vão saber, a comunidade vai saber, e isso vai ficando lá oculto, escondido. Jesus te chama para uma vida em abundância, uma vida real e verdadeira, santa, a cada um de nós, irmãos. Você sabe por que tudo isso? Porque o que te espera não tem valor. O que te espera, o que Ele propõe para você, é algo que você não pode calcular. Nós não temos meio de quantificar, de avaliar, de mensurar o que Deus tem preparado, tem reservado para nós, para você. Por isso a exigência é essa: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. E se o que está oculto está te impedindo de ser santo, Ele vai trazer à mostra, Ele vai trazer à tona, Ele vai revelar para você, Ele vai te mostrar. Por isso Ele diz: olha, se você sabe, só reconhece e confessa. Verdadeiramente, diz o Senhor, oh glória, somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor em teu coração. Há pessoas que vivem no pecado, é como se Ele nada estivesse influenciando na sua vida ou no seu relacionamento com Deus. Acostumou com Ele, Ele está lá quietinho, ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus vê, Deus sabe, Deus se incomoda, porque Ele é santo e quer que você seja santo, santa. Oh glória! Irmãos, o Deus que você serve, diz isso para o seu irmão aí, Ele é santíssimo. Ele é santíssimo. Então Ele diz: olha, reconhece diante do Senhor. Tem crente que é mentiroso, irmão, mas ele acha que não. Ele acha que não é mentira, não. Ele não vê isso como algo que possa interferir na sua vida, no relacionamento com os outros, e nem com ele, com o relacionamento dele com Deus. Continua mentindo, às vezes em menor proporção, mas de vez em quando ela aparece. Palavras torpes. Já viu crente falando palavrão, irmão? De vez em quando solta algum. Irmão, Jesus batiza você com o Espírito Santo e com fogo. Ele aquece você. Ele te põe em situações que é para verdadeiramente ver o que está no teu coração. Se você vai servi-lo ou não, se você vai negá-lo ou não, se você vai virar as coisas para ele ou não, se você vai se converter e confessar ou não, ou se você vai se manter no anonimato, como se ele nada pudesse ver, nada pudesse saber. Oh Senhor,
Oh glória. Provérbios 28. Isso é o que tem de pior, que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando a gente tenta fechar os olhos para não ver aquilo que precisa ser mudado em nós, ou precisa ser corrigido, e vamos empurrando, procrastinando o nosso relacionamento com Deus, a nossa trajetória. Em Provérbios 28, 13, o Senhor nos diz assim, e isso eu estou falando para aqueles que dentro desse processo já chegaram na conclusão que a palavra é dele, e que a palavra é ele falando comigo, é ele falando com você. Porque se você não tem essa palavra como a voz dele, de nada vai te servir. Poder nenhum vai ter essa palavra em você. Mas se você o teme, e se você crê que é ele falando, que essa palavra vem direto dele, do coração dele para você, aí a coisa muda. Porque olha o que ele diz, olha, o que encobre as suas transgressões nunca, irmãos, é muito pesado, nunca prosperará. Mas o que confessa, você pode repetir essa palavra comigo? Confessa. Mas o que confessa e deixa, não adianta só confessar, irmãos, precisa haver arrependimento. Arrependimento dentro desse processo é enxergar o problema de meu Deus, não quero mais isso na minha vida. Eu preciso enxergar e dizer, sai para lá, sai da minha vida isso aqui. Eu não aceito mais isso em mim. Aquele que confessa e deixa, oh glória, aí sim, oh, este meu filho amado em quem me alegro, filha amada em quem me comprazo. Vai filha, vai filho, vai agora, continua caminhando. É assim que o Senhor trata conosco. Ele é assim, não vai mudar, vai sempre sondar o seu interior, vai sempre trazer à tona aquilo que está oculto. Se ele traz o que está oculto, imagina como ele trata aquilo que está diante dos seus olhos e que você sabe que você vê. Hebreus 10. Quando nós vamos tratando com Deus no nosso dia a dia, ocultando ou tentando ocultar, as coisas que são vistas e notórias ao Senhor, coisas que Ele quer tirar, que Ele quer transformar, que Ele quer mudar, que Ele quer lapidar em nós, tirar as manchas, as marcas. Ele quer você, irmão, santo. Ele quer você santa, irmã. Ele quer o seu relacionamento santo. Ele quer o seu trabalho santo, abençoado. Ele quer que verdadeiramente todas as coisas que você tocar prospere, avancem, cresçam, se multiplique. Esta é a vida em abundância que Ele quer que você tenha. Mas Ele diz, olha 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Se você resiste à voz do Espírito Santo em você, te mostrando o problema e o que precisa ser deixado, o que precisa ser abandonado, se você resiste a Ele e vira as costas para a verdade, o que nos resta mais? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus já morreu uma vez e o poder do sacrifício de Jesus não tem mais poder sobre ti. Continua dizendo, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esta palavra, irmãos, é para mim. Esta palavra é para nós que estamos dentro desse processo.
e que o Senhor quer trazer à tona, está revolvendo lá, está aquecendo com fogo, está revolvendo a sujeira, está revolvendo aquilo que precisa sair, e quando chega à tona, Ele mostra. Se eu não sei, Ele mostra, e se eu sei, agora eu preciso tomar posição, eu preciso fazer alguma coisa. Do jeito que está não dá para ficar, porque a minha e a tua vida é peregrina, é instantânea. Então já não resta mais nada a ser feito, se ao conhecimento da verdade eu resistir. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Na primeira carta de João 1:9, eu quero até voltar um pouquinho no texto. Vamos voltar um pouquinho. 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Irmão, eu sinto em te dizer, mas tem alguma coisinha aí que precisa sair. Tem alguma coisinha aí que precisa mudar. Avalia você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu posicionamento em cima de tudo aquilo que Ele te ensina, em tudo aquilo que Ele te pede, tudo aquilo que Ele te orienta? Tá bonitinho? Ele manda você ir, você vai. Ele manda você fazer, você faz. Ele diz para você, ó, isso aí não. Você deixa e abandona. Olha, não entra nisso não. Você sai. Pô, isso aqui não está legal, tira isso da sua vida. Não se envolva aqui, não fale ali. Tudo isso você tem ouvido. Ele fala, olha, faça isso aqui, vá lá, você vai. Como é que está isso? Como é que está o seu relacionamento com Deus? São detalhes na minha e na tua vida, que a gente vai se acostumando e vai incorporando na nossa vida, no nosso cotidiano, e vai achando que está tudo bem. Mas o Senhor está olhando e está dizendo, não está não. Precisa mudar. Continuo falando demais. Continuo falando palavras que não devem ser proferidas. Continuo sendo infiel. Continuo olhando para o que não devo. Continuo tomando aquilo que não é meu. Continuo passando por cima de A, B ou C. Coisinhas do dia a dia que precisam sair, precisam ser tiradas, removidas, porque o Senhor te quer ver santo, o Senhor te quer ver santa, o Senhor te quer ver entrando pelas portas. Bendito, bendita, entrai pelas portas que você está preparada desde a fundação do mundo. Bendita de meu Pai. É isso que Ele quer que você ouça naquele dia. Porque muitos ouvirão, apartai-vos de mim, não vos conheço, praticais a iniquidade, para longe de mim. Sabe, irmãos, as palavras que o Senhor traz para nós são palavras de vida. Em muitas situações, os discípulos, até mesmo os seus próprios discípulos, disseram, mas que palavra dura é essa? Quem pode aguentar isso? Quem pode viver dessa maneira? O que é impossível para você, é possível para Deus. Ele tem poder para purificar você. Por isso que Ele está botando fogo aí. Por isso que Ele está falando com você. Por isso que Ele está te trazendo. Por isso que Ele está comunicando para você. Olha, tem coisa aí. Tem que mudar aqui, tem que mudar lá. Ó, observa isso aqui, deixa aquilo lá. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se só Ele tem palavras de vida eterna.
Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra que vos fala, que vos incomoda, que vos tira a paz, que tira você da sua área de conforto. Continua dizendo, João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então precisa ver, confia. Se com o teu coração você creres e com tua boca confessares ao Senhor, oh glória, é o que Ele quer, o que Ele espera. Está nesse item, está nessa etapa do processo. Precisa ver confissão, precisa ver verdadeiramente em mim e em você, enxergar o problema e dizer: Senhor, tem piedade de mim, perdoa-me, Senhor, e abandonar. Nós estamos nessa fase, nesse ponto do processo. Você está nesse ponto do processo. Dizer para o seu irmão: irmão, você está nesse ponto do processo, tem como fugir dele? Não, não tem como fugir dele. Nós estamos na posição de olharmos, de examinarmos a nós mesmos, pela luz do Espírito, pelo poder da sua palavra, e decidir qual é a maneira que vamos passar a caminhar. Se continuamos e rejeitamos essa palavra, ou menosprezamos esse contato tão íntimo e direto que Ele fala conosco, e continuamos no erro e no engano, amassageando o nosso ego, porque confessar resiste em você matar o orgulho. Muitos não confessam porque são orgulhosos, irmãos. O orgulho bate: em mim não tem não, estou vendo, está aí, ué. Como é que você disse que não tem? Como é que você disse que não tem nada para mudar? Eu estou vendo. Não podemos nos esconder do Senhor, não podemos omitir nada do Senhor. O salmista disse: olha, se eu fizer a minha cama lá no mais alto, Ele está. No mais profundo, lá Ele está. Aonde fugirei? Aonde fugiremos nós da sua face? O que é mais maravilhoso, irmãos, disso tudo, é que muitas vezes o orgulho bate por vergonha. A vergonha às vezes faz com que a gente engula seco e mantenha oculto o problema. Mantenha lá. Às vezes só eu que sei, às vezes só alguns sabem, então deixa lá quietinho. O Senhor pede para mim e para você, fazendo um autoexame, e à medida que encontrarmos, detectarmos, porque é muito fácil, irmãos, ele incomoda. O pecado no crente, o pecado naquele que crê, incomoda, porque o Espírito mostra, o Espírito revela, Ele vai mostrar o erro e o engano em você, e isso incomoda, porque isso fere o relacionamento que você tem com Ele, ou que você deseja ter com Ele. E aí Ele impele você a abrir mão do pecado, a jogar fora, se santificar. Isso muitas vezes faz com que, no momento da confissão, com a nossa boca, a gente revele: Senhor, olha, estou com um probleminha aqui, ó, sabe? Não estou conseguindo, mas eu sei que eu preciso mudar nisso, eu sei que eu preciso mudar naquilo. Me ajuda, Senhor.
Confesse ao Senhor. E não importa qual seja o seu problema. Em Isaías, no profeta, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: vinde então e ergue-me, diz o Senhor, olha para mim, confessa para mim, fala comigo. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que te ama e que te quer, tem desejo de perdoar os seus pecados, tem prazer em perdoar, quer te conduzir para os céus, quer te conduzir para casa. Tem alguém que quer ir para o céu aqui? Porque para entrar lá, irmãos, precisa estar santificado, precisa ser santo, precisa estar se autoexaminando, precisa estar conferindo sempre se está tudo bem. Sabe aquele checklist que a gente faz em muitas coisas? O problema é que muitas vezes no checklist a gente não está tão 100%, mas a gente vai lá e tica como se tivesse legal, mas não está. Aquilo vai dar problema, aquilo vai quebrar, aquilo vai arrebentar, e a gente tica lá aqui como se tivesse legal, mas não está. Processo. Nós estamos nessa fase do processo. Nós estamos na fase de avaliar o nosso checklist de vida, de relacionamento com Deus, e ver se está tudo bem. Então eu convido você a tomar posse de uma das promessas que o Senhor tem feito para nós. Está no versículo seguinte, 1:19 de Isaías: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E eu vou além, as promessas do Senhor não se resumem somente nesta terra, ela se estende também para o mundo vindouro. É isso que o Senhor quer para você. Por isso que Ele fala, por isso que Ele traz à tona, por isso que Ele aquece-nos, por isso que a palavra incomoda, por isso que a palavra sugere mudança, transformação. O Senhor te ama, quer salvar você. Esse é o propósito dele para conosco. E Ele não vai perder oportunidade nenhuma. Antes de falar que Ele quer você abençoado, que Ele quer você com saúde, que Ele quer ver seu relacionamento perfeito, que Ele quer você num bom trabalho, numa boa posição, que Ele quer ver você prosperando, antes de tudo isso Ele quer ver você santo, santificado na posição. Porque Ele disse que Ele virá como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, num piscar de olhos. Você está pronto? Você está pronta? Nós estamos prontos? Oh glória! Somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus. Jeremias diz isso ao povo, o Senhor diz isso para nós. Reconhece aí, olha, eu estou vendo que tem problema aí, eu estou vendo que tem situação que precisa mudar, eu estou vendo. Até quando você vai resistir? Até quando você vai permanecer? Olha, talvez não dê tempo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você que poderoso é o Senhor para perdoar.
O Senhor disse: eis que eu tenho poder, domínio nos céus e na terra. Para que vocês saibam que Jesus tem poder para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Descido pelo telhado, enfermo, levantou-se, tomou a sua cama e andou. E é isso que Ele quer que você faça agora. Levanta, toma a tua cama, toma a tua história, toma o teu relacionamento comigo e continua. Anda, vá adiante, porque tenho promessas grandiosíssimas para você, para sua casa, para sua posteridade. Jesus está voltando. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar por você. E quero convidar você a fazer aquilo que Ele nos convidou a fazer: confessar. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, conversa com Ele aí. Fala: Senhor, olha, tem um problema na minha vida que está difícil de resolver, mas eu quero abandonar, eu quero deixar, eu quero resolver, eu quero me livrar dele. Me ajuda, eu quero sair daqui renovado, restaurado, com esse problema resolvido. Naquilo que depende de mim, Senhor, naquilo que depende do Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque sei que o Senhor tem poder para dar solução, para resolver. Eu quero estar na tua presença, eu quero estar em santidade diante do Senhor, eu quero estar alinhado na tua presença. Eu não quero mais sofrer, ó Pai, o dano da dor, Senhor, de estar de forma irregular à tua vontade, de estar na posição de ser repreendido pelo Senhor. Eu quero arrancar dos teus lábios, dos teus olhos, sorriso, alegria. Eu quero ouvir do Senhor: bendito de meu Pai, filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Eu quero ver que o Senhor tem prazer em mim, Senhor. Quero ser filho amado. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me nesta hora. Que saia a mentira, que saia a infidelidade, que saia a prostituição, que saia a fornicação, que saia a soberba, que saia a mentira, que saia tudo aquilo que tem me separado do Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Louvado seja o Senhor. Pai, o teu amor excede o nosso entendimento. A tua palavra tem sido alimento para nós, tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz para o nosso caminho. A tua palavra tem nos orientado, tem nos mostrado a direção, tem nos mostrado o que precisa ser feito, realizado, o que precisa ser observado. A tua palavra tem nos direcionado, a tua palavra é a nossa bússola, a tua palavra é a nossa regra de fé e de conduta. Por isso queremos nos enquadrar nela, Senhor. Queremos estar prontos sempre para te ouvir, corajosos, ó Deus, para obedecer, prontos para obedecer, renovados em Ti, restaurados em Ti, lado a lado com o Senhor, dia a dia. Derrama sobre nós um bálsamo de cura, Senhor. Liberta-nos, liberta-nos. A verdade liberta, Senhor. A verdade nos dá a posição e nos dá condição de escolhermos o caminho que queremos seguir. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar essa dádiva. Obrigado, Senhor. Fica no meio de nós. Que a tua graça seja e continue sobre nós. Que a tua misericórdia seja e continue sobre nós.
Que essa semana que se inicia, Senhor, seja uma semana renovada e restaurada, diferenciada. Seja, ó Pai, o momento de um novo relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos mais uma vez, ajuda-nos. Que agrade o Senhor em ordenar as suas bênçãos sobre nós, que corram atrás de nós e permaneçam. Que haja, ó Pai, alegria em nosso coração, alegria da nossa salvação. Que haja, Senhor, uma semana de bons relacionamentos, de bons negócios, de um bom trabalho. Pai, queremos, em nome de Jesus, glorificar o Teu nome nessa semana que inicia. Queremos Te exaltá-lo, queremos glorificá-lo pelos Teus feitos, por Tua obra em nossas vidas. O Teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo. Que seja conosco, Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Que agrade o Senhor em inclinar o Teu rosto para nós, levantar o Teu rosto sobre nós, que o Teu rosto sobre nós nos conceda, Senhor, da Tua paz. Agradecidos oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que você, minha irmã, que você, meu irmão, esteja atento à voz do Senhor. Ele fala com você porque Ele ama você. O Senhor nos corrige, porque qual é o pai que ama o filho a quem quer bem que não o corrige? Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Meu desejo é que os teus sonhos e planos se realizem, que você tenha um contato pessoal com o Senhor, nos sonhos, nos seus sonhos, que apareça o Senhor falando contigo. Amém? Quando o Senhor disser o teu nome, diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. Fique atento à voz do Senhor. Amém? Pois Ele fala contigo. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Lembrando os irmãos que estaremos aqui na quarta-feira, né? Orando pela sua casa, orando, intercedendo pelos seus. Em nome de Jesus te espero. Amém? Louvado seja o Senhor.